É dia da gente conversar com o Dr. Guilherme Colim, que já está aqui no estúdio. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Carol. Cris. Muito obrigado. Ato falho, como se diz. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, que gafe, né? Comecei... Não tem problema. Não tem problema, era a Carol. A gente sabe quantas pessoas passam pela mesa do advogado num dia ou pelo WhatsApp do advogado, por isso eu entendo perfeitamente. Muito obrigado. Além de tudo, é compreensível, né? É minha colega aqui da bancada. Bom, doutor Guilherme, a pedido da audiência, viu? A gente vai voltar hoje, então, um tema que já foi tratado aqui, mas que todos, aliás, doutor Guilherme, temas que foram tratados aqui, sempre tem uma dúvida para trás, né? É comum. A gente pega, o doutor Guilherme sempre fala aqui, a gente tem que falar mesmo, porque o sistema jurídico, ele é complexo mesmo. Então, a gente vai falar hoje sobre o período de graça. Período de graça. Esse assunto tem interesse especialmente para quem teve algum pedido previdenciário negado sob o fundamento da falta de condição do segurado. Hoje veremos que talvez ainda há chance para discutir em juízo e também veremos como manter a condição de segurado com um baixo custo. Convido você a assistir até o final. Nosso objetivo aqui é sempre sair do óbvio, né? Jogar luz sobre essas brechas legais, como eu falei ali, dentro da legalidade. O doutor Guilherme sempre costuma reforçar isso, né? Alertá-lo de como obter o melhor resultado. Começaremos com algumas perguntas básicas aqui, então, né? E a complexidade vai aumentando no decorrer do tempo. Então, assista até o final da entrevista, que você já sabe que aquelas dicas sempre ficam para o final. E se estiver assistindo pelo YouTube, ajude aí a fortalecer o canal, saiba direito, comentando ali, curtindo, compartilhando. E olha, é importante isso, viu? Não pula ali as propagandas. Doutor Guilherme, vou começar lhe perguntando então exatamente o que é o período de graça. Período de graça, Cláudio, período de graça. Resposta curta. É o tempo em que a pessoa mantém a proteção previdenciária após parar de pagar as contribuições previdenciárias. Falei previdenciárias duas vezes a mesma frase, né? Fica feio. Mas é isso. Você está trabalhando, tem a proteção previdenciária. Parou de pagar o INSS, por desemprego, alguma coisa do gênero. Tem um período que você segue tendo essa proteção para todos os benefícios. A aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte, naturalmente para seus dependentes. Então, é um tempo, uma tolerância que o segurado tem para ficar sem pagar o INSS. O período de graça é regulado no artigo 15 da Lei 8.213. Agora, doutor, uma pessoa que está trabalhando, né, pagando o INSS, perde o emprego, sofre um acidente lá, né, fica incapaz para o trabalho. E aí, durante esse período, ela terá proteção, correto? Exatamente isso. E que período seria esse? Qual é o período? O INSS reconhece, a gente sabe que o INSS ele tem uma interpretação legal um pouco diferente da interpretação judicial, mas quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Então, antes de responder a tua pergunta, Cris, mas é um alerta que eu dou para todas as perguntas. A postura do INSS não é definitiva. Se você procurar alguma informação do INSS e o funcionário, ou o site, ou o que for, lhe der alguma resposta, é possível que esta resposta seja tão somente a visão do INSS, que não é quem dá a última palavra. A pessoa ficou desempregada, parou de pagar o INSS. O INSS reconhece o período de 12 meses. Passou dos 12 meses, o INSS tem um prazer sádico. É claro que o INSS não é uma pessoa física, então eu estou tem uma liberdade poética aqui, mas se fosse uma pessoa física, o INSS seria um sádico. E ele teria um prazer sádico de risonhamente negar o benefício. Ocorre que o artigo 15 da Lei 8.213 prevê 12 meses de período de graça após o desemprego, após a última contribuição. Este período poderá ser postergado, será acrescido em mais 12 meses para o caso do segurado que teve 120 contribuições ao longo da vida sem perder a condição de segurado. É o meu caso. Eu pago o INSS há mais de 120 meses. Então, se eu parar de pagar agora, eu teria um período de graça de 24 meses. E tem mais um adicional
de 12 meses para quem estiver desempregado. E esses adicionais são independentes. A pessoa tendo mais de 120 contribuições terá esses 12 meses adicionais, e se comprovar o desemprego, terá mais 12 meses. E se não tiver as 120 contribuições, terão apenas esses últimos que estou aqui falando, mais 12 contribuições, então poderá chegar a 36 meses. Você foi demitido, você parou de pagar o INSS hoje. Foi atropelado daqui a 6 meses. O INSS reconhecerá, morreu também, ou teve um filho, o INSS reconhecerá a condição de segurado e pagará o benefício. Você sofreu a mesma situação, foi atropelado daqui a 1 ano e meio. Se comprovar o desemprego, ou caso tenha 120 contribuições ao longo da vida, sem perder a condição de segurado, o judiciário reconhecerá a condição de segurado, mas o INSS não. E você terá a proteção previdenciária depois de ter uma discussão judicial. Você tem mais de 120 contribuições, parou de pagar o INSS hoje, foi atropelado daqui a 25 meses, 26 meses, 28 meses. Para ter o benefício, você terá de comprovar o desemprego, além das 120 contribuições, sem a perda da condição de segurado. Tudo isso na via judicial. Mas antes você precisará ter a negativa da via administrativa, e é muito comum as pessoas chegarem no escritório de um advogado da área com uma carta de indeferimento dizendo perda da condição de segurado. E está lá, perda da condição de segurado de acordo com a lógica matemática do INSS, que não é a que vale. Mas precisa, né, dessa negativa para começar a ingressar com o pedido. E precisa da negativa. Sim. Doutor Guilherme, então o INSS, essa entidade, esse instituto, ele também sofre de síndrome de paranoia, né? Ah, também. Ele também tem um espectro paranoico agudo, assim, né? E aí, como é que a gente vai fazer a prova do desemprego daí, doutor Guilherme? Prova do desemprego. Ainda ontem eu estava conversando com uma colega previdenciarista que estava comentando, mas nas minhas ações, eu junto somente as declarações de 2, 3 testemunhas comprovando o desemprego. Eu recomendo que não faça só isso. Muitos juízes de primeiro grau aceitam isso. Muitos outros não. O problema é que, muitas vezes, o juiz de primeiro grau aceita aquela declaraçãozinha simples, o INSS recorre, consegue anular a sentença, muitas vezes acontece isso, volta para o primeiro grau para ouvir as testemunhas. Eu, quando entro com uma ação judicial, e recomendo que você, colega advogado, também faça isso, quando eu entro com uma ação judicial, eu já instruo a petição inicial com as 3 declarações, e são 3, e também com o nome completo e já rolando as testemunhas, para que sejam ouvidas pessoalmente e então confirmem que o segurado estava desempregado. E as testemunhas não podem ser parentes. E para fins de testemunha previdenciária, cunhado é parente. A pessoa que atua na área de família entende que cunhado não é parente, ok, mas para fins de prova testemunhal previdenciária, cunhado é parente. Pois é, não é o que dizem, né? Aquele almoço final de semana e tal, não é o que falam, mas é verdade. Enfim, tudo bem. Bom, o senhor falou também sobre o caso do segurado que perdeu o emprego, né? No caso do trabalhador autônomo que não tinha um emprego, o empresário, o contribuinte, o advogado, aquele daí que perdeu o emprego? Não é desempregado, quando eu menciono, Cláudio, não é apenas quem perdeu o emprego formal, é quem parou de trabalhar e contribuir. Bom. Eu não sou empregado. Sim. Eu tenho um CNPJ, então para fins previdenciários eu sou empresário, e para fins previdenciários o empresário se enquadra como contribuinte individual. O contribuinte individual tem o período de graça de 12 meses. Aquele primeiro que eu mencionei lá no início, que o INSS reconhece amigavelmente, digamos assim, 12 meses. Existe a figura do contribuinte facultativo. O contribuinte facultativo é quem não trabalha, que não exerce atividade remunerada. E aí o período de graça é de 6 meses. No caso de quem não trabalha e paga o INSS como contribuinte facultativo, vai ser a dona de casa, vai ser o filho, aquele filho estudante universitário que não trabalha, mas o seu pai e a sua mãe se preocupam.
parece piada, não estou sendo irônico, não estou sendo irônico. O criminoso, o assaltante de banco, o traficante, o criminoso que deseja ter a proteção previdenciária para deixar auxílio reclusão quando for preso. Parece piada, você em casa talvez esteja até rindo, mas o criminoso deve pagar INSS na condição de contribuinte facultativo, porque ele não está exercendo uma atividade laboral lícita, mas ele poderá sim ter uma proteção previdenciária. E o filho do criminoso, o filho do bandido, e aí não estou aqui fazendo juízo moral, é uma outra discussão muito interessante, mas não é a pauta daqui, o filho do bandido terá direito ao auxílio reclusão se o seu pai for segurado do INSS. Se ele pagar a contribuição como contribuinte facultativo, depois de cumprir a carência, um outro assunto, né? Tem a questão da carência também, que é o número mínimo de contribuições. Mas uma vez cumprida a carência, uma contribuição a cada 6 meses assegura ao contribuinte facultativo a proteção, a manutenção da condição de segurado através do período de graça. Lembrete, a prorrogação das 120 contribuições e do desemprego é para o empregado, para o contribuinte empregado, o contribuinte individual que parou de contribuir. O contribuinte facultativo não costuma ter, embora já tenha algumas poucas decisões, via de regra, não costuma ter esta prorrogação. Doutora Colim, uma situação que é mais comum do que se pensa, já aconteceu comigo em anos anteriores, tá? Que é o seguinte, a pessoa trabalhava como empregado e o empregador não fez os recolhimentos. O que vale? É a contribuição ou a demissão? O que vale para todos os fins, Cris? O trabalho desempenhado. A obrigação de pagar não é do segurado. Eu estou falando do segurado empregado. A obrigação de pagar não é do segurado, é do empregador, é do seu empregador. Portanto, o segurado empregado não pode ser prejudicado pela inadimplência do empregador. Isso vale para período de graça, isso vale para contagem de tempo e carência quando for encaminhar a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Isso vale para todos os fins. Problema, você está lá trabalhando numa empresa, trabalhou normalmente, a empresa não recolheu, e aí quando você vai pedir a sua aposentadoria, ou o seu auxílio-doença, ou a pensão por morte do seu pai, ou o que for, você fica sabendo que o INSS não tinha aquelas anotações, aquelas contribuições anotadas no seu CNIS. CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você deverá provar não o pagamento que ela desempenhou, que ela tenha efetuado, porque ela não fez mesmo. Você deverá comprovar o trabalho. Dica, deve haver um início de prova documental e também a prova testemunhal. Existe o risco de você não conseguir averbar aquele período e, portanto, ter o período de graça, o início da contagem do período de graça antecipado, por exemplo, se você não comprovar que trabalhou. Todos os meios de prova documental e testemunhal são válidos. Agora, doutor, ele não precisa discutir judicialmente com o empregador antigo daí? Não precisa. Não precisa? Não precisa. Dependendo da situação, Cris, talvez seja conveniente. Eu não tenho nenhuma prova documental que eu trabalhei. Tenho nenhuma prova documental. Então entra uma reclamatória trabalhista para reconhecer o vínculo, digamos, para reconhecer, para discutir alguma coisa em que haja aquele reconhecimento lá atrás. Mas não é obrigatório. E mais, muitas vezes o segurado não deseja se indispor com o seu ex-empregador. E mais, o prazo de prescrição das contribuições previdenciárias é 5 anos. Estamos aqui falando de período de graça, que é menor, então, na maioria das vezes, isso que falarei agora, não será relevante, mas é uma informação interessante. O prazo de prescrição das contribuições previdenciárias que o empregador tem é 5 anos. Então, Cris, tu trabalhou lá de 2020 até 2015. Lá em 2015, tu ficou desempregada, mas tu só ficou sabendo agora que de 2010 a 2015 as contribuições não foram pagas pelo empregador. Sim. Nesta situação, é possível pedir para averbar aquele tempo no INSS para todos os fins e mais, o empregador não será
não precisará ser processado, até porque a obrigação dele pagar o INSS estará prescrita. Ironizando um pouco, o empregador, Cris, poderá ir lá testemunhar em seu favor. E quando o juiz perguntar por que o senhor não efetuou o recolhimento, ele poderá dar qualquer resposta debochada, irônica ou sarcástica, que ele estará fora do alcance da mão do INSS e do próprio Poder Judiciário. Mas o fato produzido ali, a prova produzida ali de que você trabalhou, e este sim será relevante. Doutor Guilherme, vou começar a aprofundar um pouco mais então aqui. E quando o segurado já estiver no auxílio-doença, por quanto tempo ele vai permanecer na condição de segurado? Daí? Quando ele estiver no auxílio-doença, ele mantém a condição de segurado após a alta por 12 meses e não tem a prorrogação daqueles outros 12 que eu mencionei há pouco. Então, você está em auxílio-doença, teve alta, você manterá a condição de segurado por mais 12 meses. E aí o Judiciário e o INSS estão em sintonia. Cris. Bom, quando o segurado está discutindo em juízo na busca do auxílio-doença, justamente porque ele não tem condições de trabalhar, né? Se ele perde a ação no final, ele pode perder a condição de segurado? Pode perder. Por isso que eu recomendo que pague o INSS enquanto estiver discutindo, pague pelo menos uma vez por ano como contribuinte individual ou uma vez a cada 6 meses, de preferência até uma vez a cada 6 meses como contribuinte facultativo. Existe aquele segurado que está discutindo o auxílio-doença e que não está trabalhando. Se ele não está trabalhando, ele deve pagar como contribuinte facultativo. E aí eu sugiro que faça uma contribuição a cada 6 meses por segurança. Você vai lá, você teve alta do INSS, do seu auxílio-doença, o INSS não renovou o seu auxílio-doença, você procura um advogado e você entra com uma ação judicial e o processo leva 2 anos e meio tramitando. Se você ganhar ação, lá no final do processo, se você ganhar ação, aqueles 2 anos e meio serão reconhecidos como tempo de serviço, reconhecido para todos os fins, perfeito. Mas se você perder a ação, não haverá este efeito retroativo. E aí você perdeu também a condição de segurado. E se você infartar após ficar sabendo do resultado desfavorável da ação judicial e morrer, o seu herdeiro não terá direito à pensão por morte. Seu herdeiro não, seu dependente. Agora, se você tiver tomado cuidado de uma vez a cada 6 meses fazer uma única contribuição, ainda que sobre o salário mínimo, na condição de contribuinte facultativo, você estará protegendo a sua condição de segurado. Se ganhar ação, melhor. Se perder ação, você pelo menos preservou com baixo custo a sua condição de segurado. Pois é, doutor Guilherme, e se a pessoa ficou incapaz dentro do período de graça, né? Por exemplo, eu termino de contribuir hoje. Daí, daqui a pouquinho, eu peço daqui a muito tempo a minha condição de segurado daí. Como é que faz? Como é que faz? Né? Eu paro de contribuir agora, mês que vem eu fico incapaz e depois, daqui a 3 meses, eu faço o pedido. Isso vale, Cláudio, isso vale para todos os benefícios, não apenas para o auxílio-doença. Bom. Uma situação que aconteceu no meu escritório, a nossa cliente havia perdido o pai. O pai não pagava INSS já há 5, 6 anos. O pai não pagava INSS há 5, 6 anos e faleceu. Ela procurou um colega, inclusive, não vem ao caso, não preciso entrar em detalhes, procurou um colega que disse que ela não teria direito, porque ele teria perdido a condição de segurado. Errado. O falecido deixou de contribuir 6 anos atrás. Ele ficou desempregado, se manteve desempregado e tinha mais de 120 contribuições. Então, ele manteve a condição de segurado por 36 meses após a sua demissão, que foi lá atrás. Passados os 36 meses, ele não fez nada. Só que ele ficou incapaz ali. Quando comprovado, e aí isso, para que seja viável, é necessária uma prova documental robusta. Como nós conseguimos comprovar que ele se tornou incapaz ainda quando ostentava a condição de segurado, a condição de segurado que ele tinha naquele momento, ela foi prorrogada durante todo o período da incapacidade. E a incapacidade dele perdurou até a sua morte. E com isso nós conseguimos salvar a pensão por morte.
Então, Cláudio, tu me fizeste uma pergunta sobre... Parei agora, fico incapaz mês que vem e fica incapaz, e aviso isso. daqui a 3 meses. Daqui a 3 anos, né? O que importa é a data, os marcadores. Quais são os marcadores temporais do direito previdenciário? Data do início da doença é um, data do início da incapacidade é outro. A data do início da incapacidade deve ser em algum momento em que o segurado ainda era segurado do INSS. Então, a prova é essa. E aí não importa se perdeu ou não a condição de segurado, se passou ou não o período de graça. Se a incapacidade iniciou antes da perda da condição de segurado, terá direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, terá direito a contagem de tempo como carência, terá direito a tudo. Mas o ônus da prova é de quem pede também. É um alerta bom que seja dado. O ônus da prova será seu. E, doutora, a gente está falando aqui de hipótese do segurado ficar doente e que pretenda ter um auxílio-doença, mas isso também vale para os demais benefícios, correto? Todos os demais benefícios. Pensão por morte, que falei agora há pouco. Auxílio-reclusão. Salário maternidade. A pessoa tem um filho, salário maternidade, uma dica quanto ao salário maternidade, não é a pauta de hoje, o salário maternidade é o benefício chamado fura-teto para a contribuinte empregada, caso a última contribuição seja superior ao teto, o salário maternidade poderá ser superior ao teto também. Então, só que é claro, é necessário verificar a data do nascimento e a condição de segurado, que é o período de graça que estamos aqui falando. Muito bem, doutor Guilherme Colim, mais uma vez, muito obrigado, mas eu lhe pergunto aí, quem ficou com alguma dúvida tem os seus contatos, mas é claro, dúvidas para colegas em especial, e não custa lembrar, isso não é uma consulta, estamos aqui dando alertas. Sim. Você deve procurar um advogado de sua confiança. Isso é uma dica para você ir atrás de informações mais detalhadas. Telefone de contato: 51 32 28 12 19, telefone fixo do meu escritório. 51 99985 7991, meu telefone celular pessoal, que é esse aqui que eu mesmo atendo, ou WhatsApp. Redes sociais: CRJ Advogados, Instagram e Facebook, ou colim.guilherme no meu Instagram pessoal. E, por final, por favor, Saiba Direito, canal Saiba Direito, onde tenho mais de 300 vídeos. Você lá pode assistir este e os demais vídeos, e nos comentários eu tento responder a todo mundo. Não consigo, infelizmente. De graça, né? De graça. De graça. Pode assistir, não precisa parar, só se inscrever. Só se inscrever e assistir. Assistir até o final, não tem problema nenhum. Muito bem. Saiba Direito. Mais de 300 vídeos e quantos inscritos? Quase 8 mil. É o nosso youtuber aqui do Direito. É o youtuber do Direito. Doutor Guilherme Colim, como sempre, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, porque a gente está falando aqui de previdência, a gente está falando de vidas, a gente já falou aqui, inclusive, de uma remuneração melhor ali, né? De melhorar a remuneração. Então, olha, a gente está falando da vida, Cláudio, das pessoas. A revolução se faz pelo conhecimento, pela informação. Isso aí. Uma dica, um videozinho, um artigo, um alerta pode mudar a vida de várias pessoas. Com certeza. E se tiver alguma dúvida, por favor, né? Lhe procure. Perfeito. Né? Estou à disposição. Doutor Guilherme Colim, obrigado, viu? Uma ótima semana. Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço. Até mais.